31 de maio, último sábado do mês, estamos na espera das presbíteras
Já oramos, passamos uma hora de joelhos, apresentando nossas famílias, nossos amigos e até os nossos inimigos ao Senhor, para que o Senhor haja com providência, entre com livramento, com salvação e a sua misericórdia venha nos alcançar. Vamos adorar o Senhor com os louvores. Nosso irmão Gilberto, Henrique, Gabriel, nosso irmão Gilberto, quer adorar o Senhor com os 3 louvores congregacionais. Quando tudo terá que o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar. Só então vai viver, e o Senhor tem poder, quando tudo está. Glória a Deus, também é Pai Senhor. Convidar o nosso Deus para ter uma oportunidade. Agora que a gente já estamos aqui, na manhã desse dia, Jesus, Ele é o fundamento do nosso acordar, do nosso levantar e de cada amanhecer. Nós somos convidados aqui para nós louvar o nosso Deus nesta manhã. Até porque nós não saímos de nossas casas, glória a Deus, em vão, nós saímos para adorar, para entregar a Deus, é o nosso louvor. Então, a nossa adoração é que nós viemos fazer isso com alegria. No hino número 3, está na sala cristã. Só dele, nós pedimos Pai, Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viver, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor.
e é verdadeira. 3:45. Deus enviou seu filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no Porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de Jesus, Ele está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória e a glória ao meu Jesus está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, Ele está. Glória a Deus. Eu sei que a nossa vida, que o nosso presente, que o nosso futuro está na mão do nosso Jesus, que vivo está e vive para todo sempre. Amém, por favor. Glória a Deus, Ele vivo, Ele reina eternamente, que nós possamos, aleluia, dizer como já disse, eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. A Bíblia diz lá em João, capítulo, aleluia, no finalzinho de João, o Evangelho, diz que quando Maria ela foi ao sepulcro, quando ela adentrou na câmara daquela tumba, a Bíblia diz que ela encontrou dois anjos, um sentado à cabeceira e outro às pernas do corpo de Jesus. Aleluia. Aonde o corpo de Jesus estava. Porém, o corpo não estava lá. E Maria não houve outra saída a não ser chorar. A Bíblia diz que Maria chorava, porque o corpo do mestre não estava mais na tumba. Os dois anjos olharam para ela e perguntaram a ela, mulher, por que choras? Ela responde, eu choro porque o corpo do meu Senhor não se encontra mais aqui. Maria achava que haviam levado, haviam carregado, mas ela se enganava porque Jesus, Ele havia ressuscitado. E hoje estamos aqui crendo que Ele
teu nome. Glória a Deus. A nossa irmã Marcelina, ela vem adorar o Senhor com os seus louvores, em nome de Jesus. E se ela quiser já contar algum testemunho, algo que Deus fez na sua vida, né? E quero agradecer a Deus, Deus tem para isso, fique à vontade, em nome de Jesus. Ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos de Jesus, que vive está. Toda a igreja que louvar o Senhor. Amém. Senhor, Senhor, essa oportunidade, a qual eu tenho que estar aqui nesta manhã. Graças a Deus, eu vou falar para despertar, os escritores para mim. Quando eu estava nessa capacidade, Deus estava no coração da minha filha, e ele levou a Adonai de Jeremias: levanta e desce a casa. Muitas vezes, o Senhor quer que a gente se levante, se esforce, saia do nosso conforto e desça, porque é você descendo e você vai alcançar a glória. Eu louvo ao Senhor porque Ele é grande, Ele é fiel, Ele é temente em nossas vidas. Eu louvo ao Senhor pelos livramentos que Ele tem dado, porque Ele faz o que nós não podemos fazer, né? Eu louvo ao Senhor porque Ele tem saúde. Nós estamos passando por uma enfermidade, mas isso é normal, nós somos carne, nós estamos desse jeito a tudo, enquanto nós estamos nessa terra, nós estamos sujeitos a tudo. E o Senhor ali nos de uma forma tão especial, nós estamos trabalhando. Nem a sua presença, porque a presença do Senhor é boa. E graças a Deus, Ele é médico e médico. Quando Ele quer que a gente vá para os homens, Ele se responsabiliza. Ele dá inteligência aos homens da terra para cuidar de mim e de você, onde estamos precisando. Eu louvo ao Senhor porque Ele é fiel. Ele faz o que eu posso fazer. Ele entra onde eu não posso entrar. Eu louvo ao Senhor porque Ele é grande. Eu louvo ao Senhor pela minha salvação. Glória a Deus. Eu vou falar muito. No 58, eu gosto muito desse louvor, né? Porque ele é muito grande. Esse é o meu grande. Não tem mais contigo, eu sempre estarei. Ricas promessas, o bondoso Deus, qual estrela que brilha lá na escuridão. Essa linda promessa brilha no meu coração. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete,
sim, mesmo no fogo, Ele me tocar. Meu Senhor me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o santo nome, Pai. Como é bom, né, a gente ser grato a Deus, né, por tudo o que Ele fez e faz no meio do seu povo. Convida a gente para ficar de pé. Você que nos acompanha através da live, do Instagram, convido também para abrir as vossas Bíblias. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Fica lá depois de Juízes. E antes de primeira e segunda Reis, e tem segunda Samuel, vamos ler 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler o versículo 9 e diante. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 e diante, diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou o voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição da tua serva, para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, e não esqueceres, mas a tua serva és um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará nada. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se ouviam os seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse a ele: Até quando estarás embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém, ela respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não diz, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se para adorar e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e
e o Senhor se lembrou dela. Amém? Bendito seja o nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, agradecer pela palavra, por tudo que o Senhor tem feito e meu seu povo até esse momento, em nome de Jesus. Querido amado Deus, Pai, em nome de Jesus, em nome do Filho amado, Jesus Cristo, que reina eternamente na tua presença, meu Deus, estamos nesse momento, ó Pai, de agradecimento a Ti por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu povo, pela luz de paz, aleluia, por essa hora abençoada, que agradecemos, Senhor, pela maravilha da tua palavra, que está nos ouvindo através dessa área, aleluia, através dessa live no Instagram, aleluia, o Senhor esteja conosco, o Senhor esteja com eles, ó Pai, essa realização da tua igreja, continua abençoando o nosso pastor presidente, o nosso pastor setorial, o nosso médico da área, dirigindo essa pregação, ó Pai, abençoa as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos da tua casa, ó Deus, todos estão, ó Pai, aleluia, em busca da tua face, que a alegria, Senhor, aleluia, do teu filho, aleluia, do teu Deus, Senhor, e continua vivo, Senhor, hoje, aleluia, meu Pai, que agradecemos pela ajuda da tua palavra, pela presença da tua igreja. Ó meu Deus, agora nos ajuda a colocar em prática, Senhor, a saber decifrar. Ó meu Deus, cuida do teu povo, permanece conosco, meu Pai. É o que pedimos, que agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode sentar, igreja. Ainda esse clima de adoração ao Senhor, a irmã Marcelene mais uma vez louvar ao Senhor com mais um de seus louvores, em nome de Jesus. Em seguida, nós irmãos Gilberto vem aqui trazer uma saudação para a glória e para a honra do nosso Deus. Amém. Mais uma vez, glória a Deus, para o Senhor. Há um mistério na igreja, há um silêncio de oração, há um milagre acontecendo no meio
Senhor Jesus Cristo. Nós vamos convidar a deixar o versículo da palavra do Senhor para nossa meditação. Convido a igreja para Maria Josué capítulo 6, versículo 1 ao 5, e diz: Ora, Jericó cercou-se e estava cercado por causa dos filhos de Israel. Nem saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e o seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, glória a Deus, cercando a cidade, uma vez, assim farei por 6 dias. E sacerdote levarão 7 coxinas de chifre de carneiro diante da árvore. Glória a Deus. E no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós os ouvidos da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? Glória a Deus. Nós conhecemos bem essa passagem que fala de Josué, servo de Moisés, agora já convocado para a continuação a jornada, já que Deus tinha guardado Moisés. Glória a Deus. E Deus, quando convoca Josué, logo no capítulo 1, conhecido da igreja, Deus fala com ele e diz que ele observasse e guardasse e seguisse os ensinamentos do seu Senhor Moisés. É interessante que Deus, ele não altera nem muda. Ele diz: olha, segue, obedecendo da forma que ouviste, da forma que aprendeste, e não te desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Aleluia, glória a Deus. E aqui a gente percebe que a gente pode chamar de primeiro desafio assim de Josué, ele à frente daquele exército. No capítulo, no último versículo, capítulo 5, antes do versículo 6, ele recebe ali a visita de um homem, glória a Deus, de um príncipe, né? Não só o príncipe, mas ali estava o general de guerra, e na parte dele, versículo 15 do capítulo 5, diz: o general de guerra para Josué:
porque eu não vai saber e ver Josué assim. Glória a Deus. Vamos para descalça o sapato. Glória a Deus. Nós sabemos exatamente o que é descer, porque quando o homem desce, quando o homem desaparece, é que Deus aparece. É verdade? Glória a Deus, porque Ele é quem tem que aparecer na vida do seu povo. E aqui, como já foi dito, glória a Deus, Josué, ele obedece, ele segue a risca o projeto de Deus, porque o projeto do homem, ele falha, o projeto de Deus vai falhar. Glória a Deus. E assim, irmão, como nós já sabemos, ele segue. Glória a Deus. Talvez aqueles sentinelas que estavam ali em Jericó, observando, ele achasse uma loucura. Aleluia, Deus. Mas aquilo que é loucura aos olhos daqueles que não conhecem, daqueles que estão lá fora, glória a Deus. Para nós, glória a Deus, é vitória. Porque a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas para cumprir as sábias. Glória a Deus. E Josué faz conforme Deus orientou. E é isso que nós devemos também fazer, também seguir. Glória a Deus. Obedecendo aqueles que foram escolhidos por Deus, porque Deus aqui dá outro mandamento a Josué, segue a maneira que aprendesse com Moisés. E é isso que nós devemos seguir, aprender e seguir da maneira que nós aprendemos com o nosso vida. Porque vai se levantar gigante, é verdade? Vai se levantar muralha, pode até acontecer de surgir um mar, glória a Deus, em nossa frente, na nossa caminhada, mas se nós estivermos na direção de Deus, na vontade de Deus, Ele nos dará vitória. Glória a Deus, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Amém? Eu já vou dar a dança. Glória, vitória no Senhor, podemos contar, porque poderoso é o nosso Deus, que tem bênçãos para nos dar. Louvado seja o santo nome de Jesus. Palavra de Deus que nos lemos. 1 Samuel, capítulo 1, adoramos ao Senhor, oração, adoramos com louvores, pedaço do testemunho da nossa irmã, de agradecimento, o Senhor Gilberto trazendo essa oração, também vamos tentar trazer algo da parte de Deus, nesses poucos minutos que restam, para o término do trabalho. Onde se encontra em 1 Samuel capítulo 1, nós lemos do versículo 9 até o versículo 19, a história que fala de uma mulher chamada Ana, onde a Bíblia mostra ela uma mulher atribulada de espírito,
disse uma mulher atribulada, porém de espírito. E o texto diz que essa mulher chamada Ana, ela tinha um esposo chamado Elcana, onde a Bíblia revela que todos os anos, uma vez por ano, Elcana pegava sua família e ia adorar o Senhor, e ia ofertar ao Senhor sacrifícios, na cidade de Siló, onde Siló naquele período era o local onde faziam sacrifícios. E sabemos que Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo outro homem entrou a graça. Antes era necessário haver esses sacrifícios de animais, para que o homem, quando ele viesse a pecar, ele oferecesse o holocausto ao animal, aspergisse o sangue do animal, para que viesse cobrir, o sumo sacerdote viesse cobrir, ou seja, passar por cima do pecado do homem. E o pecado era perdoado, mas por um devido momento, por um devido tempo. Bastava sair da presença do Senhor e o homem já estava pecando novamente. Assim, era esse ritual, que era feito no Antigo Testamento, porém a Bíblia diz que Jesus Cristo ele foi o sacrifício perfeito. Isaías profetizou, outros profetas maiores e menores também profetizaram que o Salvador da humanidade viria. Mas o profeta messiânico, chamado Isaías, ele trazia detalhes. Ele dizia em suas palavras que o cordeiro ele seria levado pelos seus cosqueadores, era o matador, e iria ser morto. E ele não ia dizer uma palavra alguma. Esse cordeiro não tinha mancha, era sem marca nenhuma. E na pessoa de Jesus Cristo foi consumado esse sacrifício, onde vemos que a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, no momento que Jesus ele disse que estava tudo consumado e expirou. Jesus morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou e não era mais necessário haver sacrifício de animais. Assim como hoje ainda tem muitas religiões aí que usam esse sacrifício, se enganando com doutrinas errôneas, mas a nossa igreja acredita que o sacrifício, aleluia, o preço, ele já foi pago. Não é mais necessário você oferecer animais, oferecer dinheiro, oferecer fazendas, o que você tiver, aleluia, para encontrar salvação. A salvação você só encontra em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Elcana, ele tinha duas mulheres, uma chamada Ana e outra chamada Penina. A Bíblia diz que Penina, ela tinha sua marca aberta. Penina, ela dava um filho a Elcana todos os anos, era um filho. Já Ana, a Bíblia diz que Deus cerrou a marca daquela mulher. Que pena, né? Mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. E o texto revela em Ana uma mulher que era temente a Deus, mas também revela a sua situação que ela colocava nos pés do Senhor. Ela não ficava contente com aquilo, ela não ficava satisfeita com aquela situação. E ela se demonstrava, uma mulher sofrida, uma mulher que chorava muito, porém era uma mulher guerreira, era uma mulher perseverante.
sacerdote, Ofni e Finéias, que a Bíblia trata eles como os filhos de Belial, porque eles roubavam, né, os sacrifícios, né, o melhor da carne, o melhor do local, eles tomavam para si os 2 filhos de Eli. Mas vemos que quando, nesse ano que Eucana subiu a Siló, ele levou consigo Penina, levou consigo os filhos de Penina e também levou Ana consigo. E disse que quando ele fazia o melhor da carne, as partes melhores, ele dava para seus filhos, com Penina, dava para Penina, mas o texto diz que o melhor da carne ele dava a Ana, porque ele amava a Ana de coração. Mas nesse devido momento, a Bíblia diz que Penina todo ano irritava a Ana. Todo ano Penina, né, chegava para a Ana e começava a irritar, provavelmente insultando ela, porque ela não poderia gerar filhos, porque a sua madre era fechada. Zombava de Ana. Olha, mas quando se passa aí no 11º ano, imagina eu que ela dizia: por que não se separa dele? Por que não deixa eu só com ele e meus filhos? Isso era todos os dias. Aos anos, de frente ao povo, né, que ali era um lugar em Siló, onde muita gente ia, né, oferecer sacrifícios a Deus, e era muita gente. Então o povo via a tormenta de Ana. Alguns poderiam até se compadecer com pensamentos que muitos, quando vê alguém com algum problema, alguma situação, acham que está passando por algum pecado, né? Acham que está passando por alguma maldição. Mas não, igreja, é Deus. Quando Ele quer, Ele quer. Quando Ele não quer, não quer. O querer é de Deus, o querer não é nosso. Pedro diz na sua carta, primeira carta 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E Deus está preparando algo melhor para Ana. Louvado seja o santo nome de Jesus. E quando for dessa situação, Penina irritando Ana constantemente, Eucana viu Ana em choro. E Eucana vai e faz 4 perguntas a Ana. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: 4 perguntas. A primeira: Ana, por que choras? A segunda: e por que não comes? A terceira: e por que está mal o teu coração? E a quarta: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana encontra aquela mulher numa situação desesperada, chorando, né, se derramando em lágrimas, e faz essas 3 perguntas. Porque ela chora, porque ela não estava comendo, não se alimentava, porque estava mal o teu coração, o coração dela. E ele ainda diz: não, eu sou o melhor para ti, porque 10 filhos. Declaração de amor daquele homem para aquela mulher. Porém, tudo que ele viesse a falar a ela não iria resolver seu problema. O problema de Ana era particular com Deus. Muitas vezes é necessário nós termos um particular
Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Diria algo ele e não faria? Ele faz, e realmente ele fez na vida de Ana. Ana aproveitou o momento de oração, e quando o povo foram comer, quando se alimentar, foram brincar, Ana, ela foi até o sacerdote. E ela começou a orar, começou a clamar. E o interessante é que a Bíblia diz que não se ouvia, não saía voz alguma da sua boca, apenas seus lábios começavam a se movimentar, mas voz nenhuma saía, som algum saía. Até que chamou a atenção do sacerdote. E o bom é quando a gente chama a atenção de Deus. O bom é quando Deus ele se comove com o nosso choro, com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Ele diz que nosso Senhor Jesus diz que Ele não dá um fardo mais pesado do que nós podemos carregar. Antes Ele nos ajuda a carregar. Há limites para mim e há limites para você. Mas a Bíblia diz que para o nosso Deus não há limites. Ele está em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas, todo o poder está na sua mão. E Ana começou a clamar, a voz de não sair, e o sacerdote teve ela para embriagada. Ela voltou um voto, disse que se ele alimentasse pela aflição do seu coração e ouvisse a voz dela, e desse a ela um filho, um homem, ela o daria, ofereceria o holocausto para que ele vivesse para sempre na casa do Senhor. Era o voto do Nazireu. A criança, ela ia crescer, não poderia tocar em defunto, não poderia beber bebida forte, não poderia raspar sua cabeça. Esse era chamado voto do Nazireu. Assim como Sansão fez esse voto, temos. Alguns dizem que Paulo também fez esse voto, João Batista ele também fez esse voto, alguns historiadores dizem isso. E também aqui encontramos o profeta Samuel, que Ana, não foi ele que fez, foi Ana que fez esse voto para ele, que ele seria Nazireu de Deus. E ela cumpriu no momento que Samuel nasceu. Mas um pouco antes diz que ela perseverava em orar, foi quando a glória de Deus desceu. O sacerdote a teve por embriagada. Até quando estarás tu embriagada, Ana? Até quando eu vou te aguentar ver essa situação? Tu aí jogada, feito uma doida, uma louca, bêbada, falando e som nem sai da tua boca. Ana vai e responde: não, meu Senhor. Veja como Ana era uma mulher submissa, era uma mulher de caráter. Ela poderia responder ao sacerdote com a mesma altura, mas não. Ela diz: não, Senhor meu, eu sou uma mulher acumulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte, nem bebido e nem bebo. Glória a Deus. O que eu fiz foi a vida derramar. Aleluia. A minha alma perante ao Senhor, como uma mulher submissa. Agora eu te peço, não tenha tua serva por embriagada ou por uma filha imperial. Ela poderia, já colocar seus filhos no pacote, Óbvio de Finéias, que era considerado filhos de Belial. E a Bíblia diz que o sacerdote Eli, Deus ele mostrou a ele, ela revelou a ele, que aquilo era verdade, que aquela mulher estava falando. O sacerdote respondeu a ela: vai em paz. Glória a Deus. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que tu pedisse a ele. Vai em paz. Deus está dizendo para você nesta manhã: vai em paz.
seja concedida a tua petição que tu pediste nesta manhã. Deus é aquele que acalma o coração. Naquela tempestade, os discípulos achavam que não havia mais saída, solução. Jesus então estava, aleluia, porque ele estava dormindo, mas a situação estava controlada. Ele se levanta, dá ordem ao vento e ao mar, e houve grande bonança naquele dia. Agora o sacerdote diz: vai em paz, e que Deus te conceda a tua petição que ele pedisse. Ana, ela foi seu caminho, a Bíblia diz que o semblante já mudou, porque Deus fez menção a ela. O sacerdote fez menção à boca usada por Deus. E aí o semblante dela mudou. Levantou-se de madrugada, já não era mais triste a sua face. Adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa a amar. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Olha lá para maravilhosa. Deus, ele tem se lembrado de nós. Nós somos obras do Senhor. Nós somos geração eleita, sacerdócio real. E Deus, ele toma conta. Ainda que eu passasse pelo vale de Sacramento, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu machado me consolam. Deus, ele tem cuidado de nós. Deus, ele tem dado proteção. Mesmo que Penina todos os dias passeando, Ana não desceu do salto. Ana não procurou afrontar ela, assim como muitos fazem, quando o inimigo ele começa a tentar. Aí muitos querem se colocar na mesma posição, mas nesta manhã Deus ele é um Deus pacífico, Deus ele é um Deus de paz. Ele diz para ti nesta manhã, para nós sermos perfeitos diante dele, andar na sua presença, sujeitar a ele, porque o diabo vai bater e retirar. Ele diz no profeta Isaías: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa se fazer escapar de minhas mãos, operando eu quem impedirá. Não há Penina, não há Golias, não há sírios, não há filisteus, não há romanos, não há inimigos que possam agir quando Deus ele quer operar. Ele diz: não há quem possa escapar das suas mãos, porque ele é o eu sou. O eu sou está nesta manhã. Não me preocupa com as meninas deste mundo. Nessa caminhada com Jesus Cristo, nós vamos passar por dúvidas, vamos passar por várias situações, desesperos, aflições, perseguições, mas Jesus ele diz: tem bom ânimo, eu venci. Esta manhã de Deus, ele vem passar o bálsamo suave nessa ferida que está tanto atormentando a tua vida. Amém? Eu ainda tenho de pé, vamos orar, agradecer a Deus por esse momento que passamos na sua presença. E o amado ouvinte da palavra de Deus que nos acompanhou até agora, que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Sábado que vem, se Deus quiser, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez adorando ao Senhor e mais uma consagração aqui em Cordeiro. Que Deus, Pai, em nome de Jesus, em nome do Filho amado,